23, Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não dá graça. O que o Lineu falou uma coisa hoje na reunião, que nós, na verdade, não sabemos muitas coisas. Sempre quando a gente vem falar alguma coisa da palavra do Senhor, a gente sempre vem em temor e tremor, né? Mas eu queria compartilhar uma coisa com os irmãos em Evangelho de João, capítulo 5, uma coisa que foi muito preciosa para mim quando eu aprendi isso. E nesse intuito que Lineu também trouxe de estarmos compartilhando, né, aquilo que a gente tem aprendido nesse lugar, reunidos ao nome do Senhor. João 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Deu ao Filho todo o juízo. E quando fala que deu ao Filho, né, todo o juízo, significa todo o juízo, né? Qualquer juízo, seja dos vivos, seja dos mortos, seja dos seus, seja daqueles que fazem parte da igreja, dos santos, né, que serão ressuscitados e arrebatados juntamente com a igreja. Existe uma coisa que nós compareceremos, irmãos, que é o tribunal de Cristo. Podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, e pedir que o Senhor nos dê entendimento a respeito do o que acontecerá nesse julgamento, né? Que o Senhor, a Ele foi dado todo o julgamento, então Ele presidirá, vamos dizer assim, né? Esse julgamento que acontecerá aqui em 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que recebamos aquilo que nós fizemos segundo o corpo, quer seja bem, quer seja mal. Aqui, irmãos, cabe enfatizar muito claro que isso não se trata de um julgamento judicial com relação aos nossos pecados. Os nossos pecados, todos eles foram condenados na cruz e receberam a devida paga que eles mereciam. Ontem a gente estava conversando que parece que é uma coisa estranha, né? Mas Deus não perdoa pecado. Deus não perdoa pecado. Deus condena o pecado. Ele julga e condena o pecado. E o pecado, ele foi julgado e condenado na pessoa do Senhor Jesus. Os nossos pecados foram julgados e condenados na pessoa do Senhor Jesus. Então hoje, né, podemos, né, temos o Espírito que clama, Abba, Pai. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus como nosso Pai, não como nosso juiz, né? Tem até um livreto que fala, né, muito bom, que fala Deus justo e salvador. Ele é o nosso juiz ou Ele é o nosso salvador? Ao Senhor Jesus foi dado todo o juízo. E aqui, irmãos, né, a partir do momento que nós sairmos desse mundo, nós vamos estar na presença do Senhor.
E uma coisa que vai ser instalada, né, naquele momento, vai ser o tribunal de Cristo, não é? Para que nós recebamos aquilo que tivermos feito por meio do corpo, quer bem ou mal. Isso não tem a ver com a questão judicial do pecado, mas tem a ver com aquilo que fala em 1 Coríntios 3, talvez pudéssemos ler, com relação àquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer enquanto estivemos no corpo. E isso não se aplica apenas a partir do momento que eu me converti, mas isso se aplica enquanto nós estivermos no corpo, desde o momento, né, que nós crescemos e tivemos a nossa consciência até a vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, talvez versículo 11 para a gente ver o contexto. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, o que acontece? Nós vamos chegar lá e vai haver esse tribunal. E quando a gente fala em tribunal, né, irmãos, a gente sempre pensa, né, um juiz lá na frente, aqui do lado nós, os réus, e um acusador do outro lado, né, para acusar, e nós termos esse contato, né, com uma autoridade que tem poder para condenar ou para absolver. Mas o tribunal de Cristo, na verdade, não vai ser nesse caráter, né? Não vai, o tribunal não é um caráter de o Senhor, eu aqui e o Senhor, assim, numa posição diferente, e ele perguntando e eu tendo que dar conta do que eu fiz. Mas o que vai acontecer, né? Eu vejo até essa questão, o tribunal acontecendo mais ou menos assim, né? Nós aqui, o Senhor do nosso lado e vendo o que aconteceu na nossa vida. Ele passando, né, o filme da nossa vida, lado a lado, conosco. E só que vai haver uma diferença, né? Lá nós não vamos ter essa consciência que nós temos hoje de pecado no sentido de vergonha, né? Se nós hoje pecamos, nós vamos ficar envergonhados e como é que nós vamos estar diante dos irmãos, diante do Senhor? E isso é uma coisa que nos envergonha. Mas lá, nós teremos a mente de Cristo. Nós olharemos o pecado, não como eu olho, mas como Cristo olha, como Deus olha. Tem um versículo em 1 Coríntios 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido por Ele. Conhecerei como eu sou conhecido pelo Senhor. Então, nesse momento, no tribunal de Cristo, nós vamos ver a nossa vida e todo o tratamento que o Senhor Jesus
teve conosco, mesmo no nosso tempo de incrédulo, né? Quantas vezes que pessoas falaram para a gente do Evangelho, nós rejeitamos, e o Senhor enviou um segundo, um terceiro, e assim foi até o dia que, por graça, né, esse hino que nós cantamos, nós cremos no Senhor. E nós vamos entender ali, irmãos, o amor do Senhor, de uma forma, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, né? E na verdade vai ser um local, um lugar de gozo para a gente, de muito gozo, né? Eu tinha muito medo, porque eu imaginei que ia ser uma coisa pública, então eu estaria o Senhor lá na frente, eu aqui, e todos os meus irmãos aqui ouvindo e vendo toda aquela coisa que eu fiz na minha vida, e cada um, né? Eu acho que seria uma coisa extremamente constrangedora, mas vai ser uma coisa individual. Cada um, o Senhor, mostrando para a gente toda essa paciência, todo esse amor. Uma vez um irmão falou que, imaginando, né, que alguém pudesse, nessa hora, escolher, eu quero ir ou não quero ir ao tribunal de Cristo. E ele fala assim, que se alguém pudesse escolher, e vamos dizer que alguém falasse, não, senhor, por um motivo tal, eu não quero ir. E vamos imaginar que esse irmão não fosse. Quando acabasse todo o tribunal, cada um de nós vai conhecer muito mais o amor de Deus que o Senhor tem por nós, do que nós entendemos hoje. Porque nós vamos saber que Ele me amou muito mais, Ele suportou muito mais coisas do que eu imagino que alguém suportaria. E o amor dele de ter, apesar de eu ser o que eu sou, e que eu não sei hoje o que eu realmente sou, e lá eu vou saber, apesar disso, ele me amou, ele veio a esse mundo e ele falou, eu quero esses, e foi até a cruz para nos ter ao seu lado. E aí, imaginando que esse irmão, todos fossem apenas esse não, quando se abrissem, né, vamos dizer assim, a glória, vamos dizer, que a gente vai entrar, porque o Senhor vai apresentar a igreja, Ele vai apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Ele vai limpar a igreja, vamos dizer assim, no tribunal de Cristo, e nós vamos entrar então na glória, né, com todo esse conhecimento que nós acabamos de ter nesse tribunal, todo esse amor. Então, o louvor que haverá de cada um daquele, né, que passar, todos nós passaremos, né, porque importa que devemos, né, passar, seria muito mais daquele que não teria entrado, vamos dizer, no tribunal, porque ele não teria conhecido verdadeiramente o amor de Deus, o amor do Senhor por cada um de nós, né. Então, para mim foi um gozo muito grande, né, quando um irmão me falou disso, que o tribunal de Cristo é para gozo. A ele foi dado todo o juízo, e ali nós vamos conhecer mais, e dali para frente cada vez conhecer mais e mais do Senhor. Então, o tribunal de Cristo é para lembrar, né, tem uns versículos aqui em Coríntios 3:13, ele serve para a obra de cada um se manifestará. Então, nós vamos recordar de tudo que aconteceu. O Senhor vai passar, por assim dizer, né, o filme da nossa vida. E isso vai ser uma coisa individual com cada um de nós, né? E também, além de recordar, vai ser para galardoar também. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, receberá galardão. Nós vamos receber um galardão nesse tribunal por aquilo que, na verdade, o Senhor preparou para que nós andássemos nela. E não somente, irmãos, as obras, né, aquilo que efetivamente nós fizemos para o Senhor, mas não só isso, mas aquilo que nós quisemos fazer, mas por causa da nossa fraqueza, da nossa falta de coragem, da nossa... Não consegui fazer. Eu queria fazer, mas eu não consegui fazer. O Senhor vai provar os propósitos do coração. O
Senhor ali vai galardoar não somente pela obra, mas pelo propósito que eu tive em fazer ou não, porque eu posso ter feito alguma coisa, entre aspas, para o Senhor, mas o propósito não foi. Isso é palha, vai queimar. Então, recordar, galardoar e para gozo, né? A obra de cada um, versículo 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Porque haverá o gozo de nós entrarmos sabendo que, apesar do que nós somos, nós vamos estar ali, naquele lugar, né, onde que a gente estava vendo que o Senhor que Ele está preparando, né, para os seus, e ali Ele vai mostrar toda a sua glória. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículos 45 em diante. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Versículo mais, segurando, nós vamos voltar em Coríntios, só segura aí em Filipenses 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Mais um versículo em 1 João, capítulo 3:2. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Voltando lá em Coríntios. O irmão está falando do futuro glorioso, né, que nós temos já em Cristo, e será cumprido isso um dia. Nós encontraremos com o Senhor face a face. Então, aqui em Filipenses, nós vemos que Paulo, o apóstolo, ele fala da nossa semelhança com Cristo fisicamente. Que para nós entrarmos nessa glória que Ele habita hoje, nós necessitaremos de estarmos, como Ele é, fisicamente. Esse corpo aqui não seria adequado para entrar na glória. Então, o Senhor, quando se manifestar, Ele transformará, como fala em 1 Tessalonicenses 4, quando o Senhor vier para o arrebatamento, para nos levar embora, os que dormiram em Cristo, ou seja, os santos, que morreram, e nós, os vivos que ficarmos, nós seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos receberão seus corpos também e serão transformados com um corpo glorioso, semelhante ao dele. Mas isso só não bastaria, nós estarmos com nossos corpos físicos semelhante a ele. Mas em João, daí, nos dá um grande conforto,
que nós estaremos diante dele moralmente semelhante a ele. Nós estaremos numa posição que tudo o que é passado com respeito a essa velha criação vai ficar para trás. Um versículo, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo está nos colocando aqui em Coríntios, quando ele cita isso, que Cristo morreu e ressuscitou. E se alguém está em Cristo, nova criação é. Né? Ele fala criatura, mas nova criação é. Ou fazemos parte, né, todos os salvos, fazemos hoje parte pela fé por uma coisa já consumada em Cristo. Por isso que ele diz, é. Se nós olhamos para nós aqui, nós não vemos isso, né, com nossos olhos. Mas contemplando, como já foi dito numa reunião, esse homem que, voltando em Coríntios capítulo 15, esse homem que atravessou esse percurso que ele fez, vamos lá em Coríntios 15 agora, 1 Coríntios 15, versículo 45, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Adão, cabeça dessa criação, que colocou, ou melhor, sendo colocado à prova, esse homem caiu. Caiu e com ele entrou tudo que nós vemos hoje, né, consequência de Adão ter caído, né, a morte, maldita é a terra por tua causa, e por esse homem caído, ainda nós, né, o homem caído, rejeitou tudo que Deus estabeleceu depois disso ainda, depois de Adão. Tudo que Deus estabelecia, o homem colocava chão abaixo, até ao ponto tal de que quando Deus reservou para si Israel, né, começando com Abraão, ele reservou para si Israel e deu a ele a esse povo, né, todas as coisas, ensinamentos, mostrou a Israel quem era ele, quem era desse Deus, né, que eles tinham. Mas eles assim rejeitaram cada manifestação de Deus para eles rejeitavam pelos profetas, né? E na parábola que o Senhor fala sobre esse senhor da vinha, ele fala que ele mandou mensageiros, mataram um, apedrejaram outros, e daí por fim falou, eu vou mandar meu filho. Esse eles vão respeitar, eles terão respeito dele. Daí diz que eles, os lavradores, vendo o filho, disseram assim, eis aí o herdeiro, matemos, ou melhor, tiremos fora da vinha e matemos, para que a herança seja nossa. Então, quando o Senhor veio, eles viram que era o filho. Eis aí o filho. Vamos ter respeito por ele? Não. Vamos tirar fora da vinha e vamos matar ele. Então eles fizeram isso conscientemente, né, que eles estavam pegando o filho, tirando fora da vinha e matando ele, achando que com isso eles ficariam com a vinha.
E aqui nós vemos que toda a prova do homem chegou ao ponto tal, ao ápice tal, que quando Deus manifestado em carne, ele foi rejeitado. Mas quando eles fizeram isso com essa pessoa que estava aqui, nós vemos esse versículo 45, que esse homem, o Senhor Jesus, ele estava tomando um nome que fala aí, o último Adão. Então, ele tomando essa posição, ele estava encerrando toda essa criação que estava em desobediência. Toda essa criação que, pela prova, foi visto e confirmado, não para Deus, mas para nós mesmos, que o homem é caído. O Senhor Jesus falou, a carne para nada aproveita. Sentenciando completamente esse Adão. E o Senhor Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele nunca se identificou com o homem, embora estando entre eles, comendo ao ponto tal, né, a proximidade dele, ao ponto tal que falaram, esse aí é amigo de beberrões, de publicanos, come com eles. Mas o Senhor, ele era só. Não havia ninguém que pudesse aqui associar com ele, e ele tampouco associou-se, né, com o homem. Ele estava só. Em João 12 ele fala assim, versículo 24, eu creio, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele era o único homem aqui, distinto de todos. Mas ele, na cruz, ele vai e lá, em juízo, ele se associa com o homem. O Adão foi associar, ele associou com o Adão, né, caído, lá na cruz, quando ele se fez pecado por nós, e lá ele levou esse nome de o último Adão. Ele tomou toda essa raça, né, caída, ele tomou esse lugar como o último homem existente diante de Deus. Um homem caído. Embora ele perfeito, ele nunca deixou de ser isso, mas ele foi o nosso substituto. Por isso que ele diz que se fez pecado por nós. Ele colocou um homem diante de Deus em juízo. E Deus julgou esse homem. Sepultou na morte. Nós fomos identificados com ele, na verdade, em juízo e morte. Inclusive, irmão, sempre quando fala do velho homem, sempre fala-se no passado. Quando se fala de velho homem, é passado que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. E o que existe hoje, né, que nós vemos em nossos membros, né, é a velha natureza tendo a sua ação ainda. E aqui, ele recebendo esse nome, então ele botou o homem na morte. Né? Acabou com esse Adão diante de Deus. E acabou isso? Será que nós vamos ficar nesse estado diante de Deus? O homem vai ficar assim? Não. Nós vemos que ele continua, ainda bem, né? Que continua essa história. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, que é o homem natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra, que é Adão, né, é terreno. E agora, o segundo Adão? Não. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, ressuscitado, ele toma esse lugar de um segundo homem, não um segundo Adão, um segundo homem, porque ele estava se fazendo agora cabeça, né, se tornando, né, pela ressurreição, cabeça dessa nova criação. E fazendo esse
esse ato, né, de ressurreição, sendo ressuscitado, na verdade, por Deus, dentre os mortos, ele toma essa posição, e aqueles que agora ele se associa, agora ele, dentro dessa nova ordem de coisas, ele pode e quer, para isso ele fez essa obra, para poder associar ao homem, não em Adão, porque esse foi sepultado, foi crucificado e sepultado ali. Mas com um homem que ele, por essa obra, ele traz nova vida. Poder da nova vida vindo em nós. E nova vida não é o Espírito Santo, é nova vida que nós recebemos, que é o nascer de novo, né, o novo nascimento. E daí, quando recebemos essa vida que vem do alto, né, nós passamos a fazer parte dessa nova criação, do qual Cristo é cabeça, é o cabeça dessa criação. Então, hoje, né, por isso que ele fala ali em Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, aqui nós podemos gozar pela fé daquilo que já é. Por quê? Porque nós temos nova vida, temos o Espírito Santo e temos tudo aquilo que Deus nos dará já presente aqui, dentro das condições aqui nesse mundo do qual a fé somente pode participar. Quando o Senhor mencionou a vinda do Espírito Santo, ele fala assim, o Espírito que o mundo não pode receber, mas estará em vós e entre vós. Porque essa ação do Espírito Santo, ele vai agir onde a fé ela existe. E isso para nós é um gozo, porque nós podemos já, hoje, né, como hoje aqui nós estamos fazendo isso, trazendo, né, aquilo que é invisível diante de nós, como fosse até palpável, né, nós olhando, puxa, que maravilha. Mas é uma coisa que nós não vemos, mas é uma verdade. E quando nós chegarmos, voltando ao assunto que o irmão trouxe aí, então quando nós chegarmos diante dele, nós estaremos fisicamente e moralmente à semelhança dele. Por causa desse favor, como o irmão disse, por causa desse favor que ele fez a nós na cruz um dia, condenando essa velha criação, tudo, colocando tudo na morte, e nós mesmos, né, seremos apresentados ali naquele lugar. Lembrando que tudo que nós temos hoje em nós, a chamada carne, né, que a palavra fala carne, isso vai ficar, isso vai ser dissipado no dia do arrebatamento. Tudo vai ficar, e nós estaremos, nós mesmos lá, à semelhança dele. Ao lado, como eu falou, ao lado dele, e olhando a nossa vida passar ali. E chamar a atenção, que o irmão já disse, mas chamar a atenção uma coisa muito importante, né, que aquele dia lá vai ser um assunto entre eu e o Senhor só. Isso é um gozo, né, que o Senhor vai chamar cada um de nós, né, individualmente, e vai tratar conosco. Isso é maravilhoso, porque na realidade toda a nossa vida ela é hoje, queira ou não, né, queira ou não, ela é um assunto entre nós e o Senhor. Nossa vida é, lógico, nós temos nossa vida com os irmãos, mas a realidade mesmo, entre a nossa vida real mesmo, é entre nós e o Senhor, e vai se cumprir lá, né? Diante dele, ao lado dele ali, vai cumprir realmente tudo aquilo que nós vivemos, vai passar diante de nós. Lá em 2 Samuel capítulo 12, acho que versículo 12, deixa eu ver se é isso aí.
2 Samuel, é 2 Samuel 12:12. Natan, quando repreende Davi, ele fala assim, versículo 12: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Isso era caso de um juízo dele ali. Mas ele diz que aquilo que ele fez em oculto ia ser manifestado. Então, essa é a nossa vida, mas não para pôr medo, né? Pelo contrário, Paulo fala assim que tudo que nós... 1 Timóteo capítulo 5, ele diz um versículo, que é um princípio para nós nesse sentido, né? 1 Timóteo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Ou seja, perante Deus, tudo manifestado, né? Então, naquele dia, todas as coisas. Só que, como o irmão já deixa bem claro, nada será para condenação, para juízo, né? Mas para a gente ver quanta graça foi dispensada na nossa vida, o Senhor cuidando de nós, até o momento que nós chegaremos lá. E chamar a atenção que o conforto de tudo isso aí é que nós estaremos diante dele, semelhante a ele, e não haverá esse temor, essa desconfiança, essa coisa que existe hoje em nós, e entre eu, né, eu e ele só, e daí todos nós juntos entraremos na glória. Um pensamento em Efésios 5. Versículo 25 fala: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, como foi falado aqui já, né, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso que está sendo falado aqui, quando nós estivermos na presença do Senhor, só podemos lembrar de que a igreja estará lá, né? Nessa condição, não estaremos como hoje, divididos, né? Nós sentimos aqui a fraqueza, talvez, com certeza, muitos dons estão contaminados e nós não podemos desfrutar desses dons aqui, enquanto estamos nesse mundo, e vivemos nessa ruína e sofrendo as consequências dessa ruína, até pelo testemunho, mas essa unidade do corpo que é indivisível, mas não é praticada hoje, na glória ela será. Estaremos todos lá unidos, a igreja de Cristo, na presença dele. Não, de nós temos essa certeza de que hoje há fraqueza, mas aquilo que é a posição, a igreja de Cristo vai estar lá, né? Nós vamos estar lá, mas não sozinhos mais, né? Não nós como hoje, porque hoje nós somos aqueles que por graça andam na verdade, mas somos nós, né? Os que de dentro e os que estão fora. Infelizmente, né? Ninguém está contente dos que estão fora. Mas de que lá estaremos todos, né? Ombro a ombro, sem diferença, sem essa diferença de hoje, de um juízo de pecado que está nos que estão fora. Lá será a igreja de Cristo perfeita, todos os nossos irmãos, né? Que hoje nós, infelizmente, não podemos desfrutar disso,
mas lá isso será consumado plenamente, né? A igreja, Cristo e a sua noiva. Então esse versículo fala, né? Cristo amou a sua igreja, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu costumava dizer que uma pessoa tinha uma dívida muito grande, impagável. 3 bilhões de reais. E uma pessoa que era inimiga dele, depois se transformou em amiga, pagou essa dívida para ele e deu o recibo, depois de pago, deu o recibo. E esse que era devedor outrora, pegou o recibo, guardou na gaveta e esse recibo ficou muitos anos nessa gaveta. Mas um dia ele mexendo nos papéis, ia jogar os papéis fora e depois de muitos anos, ele pega esse papel, viu o recibo e aquilo que estava escrito, os 3 ou 8 bilhões, quando ele abriu o recibo, tinha mais 9 zeros nessa conta. Então ele costumava dizer, quanto a essa dívida, nós temos uma compreensão muito limitada do preço que o Senhor pagou, no valor pago, uma dívida que Ele pagou e que nós não tínhamos como pagar. E ainda assim, Ele, por graça, galardoa. Quer dizer, pessoas que não mereciam nenhum prêmio, nenhum galardão, nenhuma recompensa, Ele vai recompensar. Eu até estava pensando nesse versículo porque o John costuma relacionar, sempre quando ele gosta desse assunto do tribunal de Cristo também, e ele costuma relacionar esse versículo 42, Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ele faz uma aplicação, os pequenos têm outro sentido, mas ele vai galardoar ainda assim esse aspecto dele galardoar também no tribunal de Cristo. Podemos dar graça.